porque este povo é de tua serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Que Deus, pois, nos abençoe e que Ele nos fale ao coração por meio das Escrituras. Meus queridos, todos nós passamos por momentos de grandes expectativas na nossa vida, especialmente quando nós marcamos alguns encontros. Pense, por exemplo, num jovem apaixonado que deseja encontrar a sua amada. Pense na mãe e no pai que enviou ou enviaram seus filhos para algum acampamento pela primeira vez e qualquer outra atividade, e não vê a hora de reencontrá-los, de poder tocá-los mais uma vez. Pense numa família que está distante dos seus demais familiares e que por alguns anos não pôde presenciar, desfrutar da companhia deles, presenciar de bons momentos com eles, pessoalmente, e que agora está se dirigindo até a cidade desses parentes para poder reencontrá-los. É um momento de grande expectativa, de grande alegria, momentos que mexem conosco profundamente. E é claro que para todos esses momentos há uma certa, não só uma certa expectativa, mas certos preparativos. Quando o encontro é especial, nós temos todo o cuidado para que de fato possamos nos apresentar da melhor maneira possível e poder então assim também satisfazer as expectativas do outro, daquele que nos espera. O texto que nós acabamos de ler é um texto marcante no Antigo Testamento, é um texto que fala profundamente sobre o ser de Deus. Deus dá-se a conhecer a Moisés naquele monte e de forma muito especial. Não é à toa que os versos 6 e 5 acabaram tornando-se uma confissão de fé de Israel e que rotineiramente é mencionado no texto do Antigo Testamento. Eu quero chamar sua atenção especificamente para os preparativos para este encontro. O que estabeleceu toda aquela circunstância? Nós olhamos para o texto e vemos que Moisés estava nessa grande expectativa de encontrar-se com Deus. O capítulo 33, verso 18, nos mostra que ele havia feito um pedido especial para Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria experimentar, queria conhecer um pouco mais da glória de Deus. Ele não estava satisfeito com aquilo que tinha recebido até então do próprio Deus e queria mais. É isso que Moisés está apresentando aqui. E aí nós vemos na resposta claramente Deus dizendo que de forma alguma qualquer homem, qualquer ser humano poderia contemplar a sua glória e viver. E então a resposta de Deus no verso 19 diz: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus responde positivamente para Moisés, mas deixando claro que Moisés veria apenas um vislumbre da majestade e da grandeza de Deus. Apenas parcialmente ele iria poder contemplar a glória do Senhor, não em sua plenitude, porque homem algum seria capaz de suportar essa revelação divina. E aí nós vemos, meus irmãos, algo muito importante na continuação do texto, que descreve esse momento de encontro, e eu gostaria de chamar a sua atenção exatamente para essa perspectiva: o encontro com o Senhor da aliança. O que nós estamos fazendo nessa manhã simplesmente é algo próximo do que Moisés fez naquele monte. Nós estamos nos encontrando com Deus de forma solene, por meio do culto, conforme Ele mesmo prescreve em Sua palavra. Nós, a família da aliança, nos reunimos para realmente nos encontrar com o nosso Redentor e proclamar a Sua glória e majestade, para ouvi-lo falar conosco, para aprendermos mais da Sua palavra, assim como Moisés estava naquele instante se preparando para se encontrar com o Senhor. É importante nós ressaltarmos que esse encontro marcava a restauração da aliança. O povo havia recebido as tábuas da aliança, Êxodo capítulo 20 e 21 vamos descrever exatamente esse primeiro momento. Mas quando Moisés desce do monte, ele contempla a idolatria estampada claramente e personificada por meio de um bezerro de ouro. Ele então quebra as primeiras tábuas da aliança e o povo fica sem a lei.
Mas agora nós vemos Deus restaurando, renovando essa aliança, ordenando que Moisés preparasse as tábuas da aliança e subisse então ao monte para que Deus pudesse repeti-las ou entregá-las novamente a ele e ao povo. Deus queria conduzir o seu povo de acordo com a sua lei e estava pronto a perdoar. Não é à toa que o texto na sequência, quando Deus se revela a Moisés, vai dizer que ele é compassivo, clemente e longânimo. O que Deus estava fazendo simplesmente já era exercendo esses atributos, mostrando ao povo a sua compaixão, a sua clemência e a sua longanimidade, não dando a Israel o que eles de fato mereciam por conta da idolatria do primeiro evento. O que Deus dá é a sua misericórdia, restaurando a aliança e lhes entregando mais uma vez as tábuas da aliança do pacto. E meus irmãos, observem que todo esse momento é cercado por intenso preparativo. Deus estabelece algumas regras, ele mostra instruções que deveriam proteger Israel durante aquele momento. Nós vemos na palavra que Deus então vai ordenar o modo como Moisés deveria se apresentar a ele. Moisés deveria subir pela manhã ao Monte Sinai, carregando as tábuas, é exatamente o que ele faz. O verso 5 nos mostra, o verso 4 nos mostra isso, e o texto nos mostra mais. Ninguém poderia se aproximar daquele lugar, ninguém poderia subir junto ao monte com Moisés, nem mesmo os animais poderiam estar sendo pastoreados ali de frente ao monte. No primeiro episódio, a ordem é que se qualquer pessoa ou animal tocasse sequer o pé do monte, esse viria a morrer. É Deus quem está estabelecendo o modo como o homem deve se aproximar dele. É Deus que estabelece o modo como Moisés deveria se achegar a ele naquele instante em que receberia a renovação da lei. E assim acontece conosco. Nós não podemos nos aproximar de Deus da maneira como nós bem queremos, mas ao contrário, nós só podemos nos aproximar dele do modo como ele requer, do modo como ele estabelece. E há um único caminho para que você e eu nos acheguemos a Deus, nos encontremos com Deus. Jesus escreve, o evangelista João, escrevendo as palavras de Jesus, vai dizer: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de você e eu nos encontrarmos com Deus é pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz, o véu se rasga, aquilo que nos separava, aquilo que separava o homem do seu Redentor, do seu Criador, agora não o separa mais. Ele estabelece a oportunidade, o privilégio para que você e eu nos acheguemos e nos encontremos com Deus, não do nosso modo, mas do modo dele. E com o culto não é diferente. Quando nos reunimos para celebrarmos o nome do nosso Redentor, não podemos também nos encontrar com ele de qualquer maneira. Não podemos apresentar as coisas ao nosso bel prazer, mas devemos seguir aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, com reverência e santo temor. Devemos nos apresentar e oferecer aquilo que ele requer que seja oferecido, a nossa vida como um sacrifício agradável, de louvor a ele. E meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos mais. O verso de número 5 vai nos mostrar: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o seu nome. O que nós vemos é algo revelador. Deus desceu até Moisés. Moisés havia feito tudo o que Deus ordenara, o verso 4 nos mostra isso, mas ainda assim foi insuficiente para ele alcançar Deus. Deus teve que descer ao nível da sua criatura, da sua criação. Por mais que Moisés subisse, por melhor que fosse a preparação, por maior que fosse a dedicação, por mais intenso que fosse o desejo de Moisés de contemplar Deus, seria impossível sem a iniciativa divina. Se Deus não tivesse se curvado perante o homem para encontrar-se com ele, e entenda-se esse curvar no sentido de descer ao mais baixo nível da sua glória, que é exatamente o que ele está fazendo aqui, Moisés não teria contemplado a majestade divina. Deus é quem se aproxima, Deus é quem se inclina para nos alcançar e encontrar-se conosco, porque por nós mesmos seríamos incapazes de nos encontrar com ele, seríamos incapazes de buscá-lo, de desejá-lo e de contemplar a sua glória e a sua majestade. Para que você e eu possamos ter um encontro com Deus, meus irmãos, nós precisamos de sua condescendência infinita. Deus precisa demonstrar sua bondade conosco.
Ele é o Criador, nós somos meras criaturas. Ele é o Deus Santo, o Deus Santíssimo. Você e eu somos meros pecadores, transgressores da sua palavra, filhos da ira e desobediência, sem Cristo. Mas assim como Deus se inclina para se aproximar de Moisés, Ele em Cristo Jesus se inclinou para que nós pudéssemos contemplar a sua bondade e graça e para que nós pudéssemos o encontrá-lo. Ele envia Jesus para que nós pudéssemos ser feitos filhos da graça, fôssemos transportados para o seu reino e agora pudéssemos desfrutar de uma nova condição perante a sua presença. E que condição nós temos? Somos participantes da família da aliança. Somos morada do Espírito Santo. Deus não meramente estabeleceu critérios e regras para que Moisés pudesse se encontrar com ele. Deus não meramente apenas se aproxima de Moisés, mas Deus faz uma revelação fantástica. Nós não vamos entrar na descrição dessa revelação, mas no versos 5, 6 e 7, Deus então profere um discurso fabuloso em que Ele dá-se a conhecer a Moisés. Moisés queria ver a sua glória e Deus, de modo surpreendente, mostra a sua glória, não de forma visível, mas falada, mostrando que era assim que Ele estava se revelando ao seu povo. E quando Deus falou, Ele mostrou de fato quão grande é a sua majestade. Meus irmãos, você e eu temos o privilégio de nos encontrarmos com Deus. De forma especial, esse encontro acontece na igreja, no dia que Ele mesmo separou para que isso acontecesse, na cerimônia que Ele mesmo estabeleceu para que esse encontro acontecesse. E nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Precisamos, ao longo da semana, como Moisés, nos preparar para esse encontro. Precisamos ter expectativa e desejo ardente para nos encontrar com o Senhor em família, como igreja, como povo santo. Precisamos nos lembrar que esse encontro é fruto da graça e da misericórdia de Deus em nossa vida, atuando para que nós nos aproximemos dele. Afinal de contas, como o evangelista João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem tomou a iniciativa para que esse encontro pudesse acontecer, para que você e eu pudéssemos desfrutar da sua presença e companhia. E cabe a mim e a você, diante de tudo isso, nos curvar e adorá-lo. E foi exatamente o que Moisés fez. O verso 8 diz que imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Ele olha para si e reconhece que não é nada, que o seu povo era pecador e que eles precisavam da clemência, da compaixão, da longanimidade, da misericórdia que Deus acabara de revelar ao seu servo. Verso 9 ele vai dizer: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por uma herança. Quando nós olhamos para outros momentos que descrevem encontros parecidos, nós vemos que essa foi a reação do povo. Por exemplo, o próprio Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, quando o Senhor vai se revelar a ele, nós vamos perceber que Deus então, por meio de uma teofania, ou seja, uma sarça ardia no meio do deserto em fogo e não se consumia. Moisés então se aproxima e a palavra de Deus para Moisés foi exatamente: eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, quando mais uma vez por meio de uma teofania Deus se revela ao profeta, agora não por meio de uma sarça, mas por meio de uma visão, e Isaías então tem a visão do trono da glória, onde serafins estavam por toda parte e cobriam as suas asas, com as suas asas cobriam o rosto, voavam e cobriam os seus pés e proclamavam: Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vamos contemplar Isaías contrito e temeroso e extremamente reverente na presença do Senhor. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, e ali Jesus então se revela por meio de uma visão a João, a palavra nos diz que João caiu como que morto, tamanha era a glória e a majestade do Senhor. Quando nós contemplamos a majestade do Senhor, quando nós nos encontramos com o nosso Deus, não há como não termos um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que é tomado pelo temor e a reverência devida ao nosso Deus. E assim nós precisamos nos apresentar diante dele, com um coração contrito,
e cheios de temor e reverência. Mas também nós precisamos nos lembrar de outros encontros. Pense, por exemplo, que o evangelista Lucas vai nos relatar no seu capítulo 17, a partir do verso 11, quando Jesus encontra-se com alguns leprosos. A palavra nos diz que eram 10, eles foram curados e foram até os sacerdotes se apresentar, para mostrar a ele que eles estavam curados. E imediatamente ao perceber que estava curado, volta. E qual foi a postura dele perante o Senhor, naquele encontro marcante que transformou a sua vida? A palavra diz que ele voltou dando glórias a Deus em alta voz, glorificando o nome do Senhor, expressando a sua gratidão. E é assim também que nós precisamos nos encontrar com Deus, não apenas com reverência e um coração contrito, mas um coração grato pela sua bondade e compaixão em nossa vida. Nós vamos daqui a alguns instantes celebrar a ceia do Senhor, que nos lembra a redenção que nós recebemos pelo sangue do Cordeiro. E esse momento é marcado exatamente pela contrição, pela reverência, mas também marcado pelo louvor a Deus, porque Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo a nossa salvação. E hoje você e eu podemos ser conhecidos como povo de Deus. Hoje você e eu podemos ter a certeza da vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos dar mais valor e aproveitar melhor o encontro que nós temos com Deus. Precisamos ter mais expectativa, ansiar mais esse encontro. Precisamos nos preparar melhor para este encontro. E precisamos, quando nos encontrar com o Senhor como família da aliança, expressar a nossa adoração, nos curvar diante dele, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe e que nós o louvemos por essa grata oportunidade que temos de nos encontrar com Ele. Curva a sua cabeça, nós vamos orar e assim já vamos nos preparar para a celebração da ceia do Senhor.